E aí pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos falar sobre trigonometria. Vamos conversar, né? Bom, às vezes o aluno sabe números complexos, né? Toda aquela parte, né? Parte real, parte imaginária, sabe determinar o argumento, sabe como se proceder diante destas situações. Só que quando chega na parte trigonométrica do número complexo, aí fodeu, né? Vocabulário bem claro, né? A pessoa não sabe, por exemplo, calcular o seno de 120 graus. Então esta aula em particular é justamente para isso, para sanar estas dificuldades que se porventura alguém venha a ter, tá? Eu vou explicar direitinho tudo que tem que ser explicado, depois eu vou explanar no quadro, no roteiro, de como você vai se proceder para determinar o valor do ângulo, tá? O ângulo que eu disse é 120 graus, né? Nesta aula, nós iremos calcular o seno de 120 graus, o cosseno de 120 graus e a tangente de 120 graus. O primeiro passo é você identificar. Igual quando você gosta de uma pessoa. Você identifica a pessoa, né? Que você gosta, então você identificou. Você sabe de quem você está gostando. Então você tem que identificar. Aqui é a mesma coisa. Quando eu falo seno de 120 graus, o primeiro passo que eu tenho que fazer é identificar o meu ângulo. Com qual ângulo eu estou trabalhando? Parece ser bem óbvio, bem intuitivo, mas não é. Então o primeiro passo é você identificar o ângulo que você está trabalhando. Depois que você identificar o ângulo que você estiver trabalhando, você vai localizá-lo. Em qual quadrante ele está? Ele está no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto? Então você tem que fazer o quê? Localizar o ângulo. E você só vai conseguir localizar o ângulo se você identificar, saber com qual ângulo você está trabalhando. Então, primeiro passo, identificar o ângulo. Segundo passo, localizar o quadrante. Está no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto. Depois de feito isso, você vai fazer o quê? Vou dar um exemplo, tá? Se o meu ângulo for, por exemplo, né, 120 graus, tá? Isso vai depender de ângulo para ângulo. No caso específico, é para o ângulo de 120 graus. Como ele está, eu já identifiquei que ele é o 120 graus, eu já localizei que ele está no segundo quadrante, eu tenho que ver necessariamente quanto que falta para 180 graus. Porque aqui é 0, aqui é 90, aqui é 180, não é? Aí o 120 está no segundo quadrante, está próximo dos 180 graus. Então você tem que ver quanto que falta para 180 graus. No caso, 120 para 180, faltam 60 graus. Tá? Então, primeiro passo, identificar. Segundo passo, é localizar. Terceiro passo, nesse caso específico, cuidado, nesse caso, como o meu ângulo, que eu identifiquei, que é 120 graus, que eu localizei, que está no segundo quadrante, nesse caso, tome bem cuidado com isso, eu vejo quanto que falta para 180 graus. No caso, 120 para 180, faltam 60 graus, tá? E depois você vai fazer o jogo de sinal, né? E vai chegar à conclusão. Tá, talvez você não tenha entendido nada do que eu falei, mas se eu explicar aqui, talvez vocês venham a entender. Então, a primeira coisa, antes de mais nada, eu esqueci de falar, é que vocês têm que ter em mente, assim, na cabeça de vocês, decorado, tá? Não é nem entendido, é decorado aquele ciclo trigonométrico. No caso, né, o sinal. O sinal do primeiro quadrante é positivo. Não, é negativo. Então você tem que saber. Para cada função trigonométrica. Para a função seno, para a função cosseno, para a função tangente, não importa. Para as três funções trigonométricas, você tem que necessariamente decorar o sinal de cada quadrante. Então, eu começo com a minha função cosseno, tá? Na função cosseno, o que vai acontecer? Eu vou ter o ciclo trigonométrico, ou círculo trigonométrico, certo? Aqui é positivo, aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é negativo. Tem que decorar,
tá? No caso do seno, vai ser o quê? Seno. Seno. Então eu vou ter o quê? Seno, eu vou ter positivo aqui, negativo aqui. E a tangente, certo? A tangente vai ser o quê? A tangente vai ser, no caso, ela vai ser positiva aqui, negativa aqui e negativa aqui, tá? Eu quero determinar, por exemplo, quanto que vale o seno de 120 graus. Primeiro passo, lembra, você tem que identificar o seu ângulo, saber com qual ângulo você está trabalhando. No caso, o ângulo que eu estou trabalhando, eu já identifiquei, é 120 graus. É lógico, está escrito aqui, 120 graus, beleza. Segundo passo é você localizar o quadrante. Será que está no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto? É evidente que 120 está no segundo quadrante, tá? No segundo quadrante, você tem que saber, aí você tem que saber, né? Por exemplo, como a função é seno, aqui vai ser 0, aqui vai ser 90, aqui vai ser 180, certo? Aqui vai ser 270, isso aqui você tem que saber, tá? E aqui volta no 360. No caso, como é 120 graus que eu identifiquei, eu vou localizar em qual quadrante ele está. Ele está no segundo, entre 90 e 180. Como ele está próximo de 180, eu vou para o terceiro passo. Quanto que falta para 180 graus? 120 para 180, faltam 60. Aí você escreve aqui, você repete a função trigonométrica, seno, e você coloca quanto que falta para o segundo quadrante, ou quanto que falta para a 180, tá? No caso, 60 graus. E aí você vai olhar o sinal. No segundo quadrante, o sinal do seno é negativo, então vai ser negativo. Então, seno de 120 graus é a mesma coisa que menos seno de 60. Quanto que vale seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Mas como é menos raiz de 3 dividido por 2. Certo? Viu? Não é difícil. Tá? Agora, vamos para o cosseno de 120, tá? Cosseno de 120. Primeiro passo, identificar o meu ângulo. Já identifiquei, 120 graus. Segundo passo, localizar o quadrante. No caso, ele está no segundo. Terceiro passo, né? Quanto que falta para 180 graus? Nesse caso, porque como está no segundo quadrante, que fique bem claro isso. Eu só posso falar quanto que falta para 180 graus porque ele está onde? No segundo quadrante. Então eu vou para o terceiro passo. Quanto que falta para para 180 graus? Faltam 60 graus, né? Então você coloca cosseno, você repete a função trigonométrica, cosseno, e aí você coloca quanto que falta. 60, tá? Como o segundo quadrante, para cosseno é positivo, aqui fica positivo, só que você não coloca nada, fica cosseno de 60. Então o cosseno de 120 é a mesma coisa que cosseno de 60, que é meio, certo? Então vai ser meio, 1 sobre 2, tá? E aí nós vamos para a tangente de 60, ou de 120, aliás. Tangente de 120. Primeiro passo, identificar o meu ângulo, já sei que é 120 graus. Segundo passo, localizar o quadrante. Ele está onde? Ele está no segundo quadrante, né? Tá. Como ele está no segundo quadrante, eu vou para o terceiro passo. Quanto que falta para 180? 60 graus. Faltam 60 graus. Vou repetir a função trigonométrica, tangente. Aí eu tenho que ver qual que é o sinal da tangente onde eu tenho um ângulo de 120 graus. É negativo, então você coloca menos. Então a tangente de 120 é igual a menos tangente de 60. Tangente de 60 é raiz de 3, pelaquela tabelinha. Como é menos, vai ser menos raiz de 3, certo? Isso aqui vai ser igual a menos raiz de 3. Muito obrigado.